Eu não sei se a Ducati está familiarizada com a música brasileira, mas se ela precisar de uma trilha sonora para a pré-temporada 2025, dá para recorrer a Noel Rosa e fazer uma versão do clássico Com Que Roupa. Afinal, o grande debate até aqui é com que motor a Ducati vai para a temporada 2025 da MotoGP. A questão é a seguinte: até agora, eles não conseguiram concluir com 100% de certeza que o motor de 2025 é melhor. Muito pelo contrário, eles seguem entendendo que o de 2024 ainda tem mais potencial. A questão é que, tanto Francisco Banhaia quanto Mark Marques entendem que no campo entrega de potência, o motor novo é melhor, mas na freada, o antecessor era o mais forte. E aí o que acontece? Eles estão nesse debate do que é melhor fazer. Por quê? 2025 é um ano particularmente importante na questão de escolha de motor. Ah, mas sempre é. Sim, sempre é, obviamente. Até porque a MotoGP trabalha com congelamento de motor. Então, o motor da primeira corrida do ano você leva até o final da temporada. Só que dessa vez, o congelamento está mais longo. Como a MotoGP vai mudar de regulamento em 2027, quando os motores de 1.000 cilindradas vão ser substituídos pelos de 850, eles optaram pelo congelamento. Então, o motor que todo mundo utilizar, quer dizer, quase todo mundo, na primeira corrida do ano, em 2025, vai ser o mesmo motor que vai ficar até a última corrida do ano de 2026. Então, errar agora significaria estar preso a um motor ruim, ou talvez não tão bom, por 2 temporadas. Então é por isso que a Ducati está sendo especialmente cautelosa, por isso que eles estão tomando mais cuidado na hora de tomar essa decisão, por isso que eles querem testar tudo muito bem testado, por isso que eles estão fazendo as coisas com muito mais calma, por isso que todo dia a gente ouve todo mundo falando de motor, por isso que todo dia eles falam que eles estão mais inclinados a ficar com o de 2024. O Mark Marques apontou nesse primeiro dia de testes na Tailândia que o motor do ano passado ele já foi testado em todas as pistas. Então eles sabem que ele tem uma boa base. É o motor campeão do mundo, né? E foi esse motor que venceu com o Jorge Martin, foi esse mesmo motor que venceu 11 corridas com o Pecco. Então eles já sabem que o motor da GP24 funciona. Não precisava mexer em muitas coisas. Mas, como a Ducati tem feito nos últimos anos, eles tentaram pequenas coisinhas. E nem tudo deu certo, nem tudo deu resultado. Então, dessa vez, a questão principal é essa: você correr um risco e acabar preso por 2 anos com uma coisa que não é tão bom, com um motor que não agrada tanto, sendo que você tinha na mão um que todo mundo gostava e que dava muito resultado e que era muito forte e tinha características que os pilotos gostavam. Do lado do elenco do kart completo, certeza que aqueles que não estavam, aqueles que teriam, né, a GP24 de qualquer maneira, devem estar felicíssimos com essa possibilidade, porque significa que eles têm uma moto fortíssima na mão e que a moto de fábrica não vai estar tão distante assim, como a gente viu, por exemplo, no ano passado, que a diferença entre a GP23 e a GP24 era grande. Dessa vez, a gente tem as motos mais equilibradas. Então, o cenário para Alex Marques, Franco Morbidelli e até para o Fermin Aldeguer, que é novato, é um tanto quanto melhor. Tá mais do que claro, né? Já era claro porque a gente está falando da moto campeã do mundo. Mas não tem essa ameaça deles serem completamente dominados pela moto mais nova, como aconteceu no ano passado. Então é um alento para todo mundo que está ali preso à moto anterior. Agora, no caso da Ducati, também não é uma falha. Né? O Pecco disse várias vezes que a GP24 era uma obra de arte. E você não tem como melhorar isso assim tão fácil. Quando você chega num nível tão alto, às vezes você não tem mais o que inventar, né? Às vezes não dá para melhorar tanto assim. Você bate no teto e não tem aonde mais você recorrer, não tem para onde você correr. Você fica preso naquilo e não dá mais para fazer. A Ducati tentou, aparentemente não deu certo. Os pilotos estão insistindo que só valeria a pena trocar para o motor de 2025 se você tivesse 100% de certeza de que ele é melhor do que o motor de 2024. E hoje eles não têm essa certeza. O Mark Marques disse que é um motor instável, né? Que às vezes ele funciona bem, às vezes não, então tem ali uma dificuldade. O Pecco chegou a dizer que se eles escolhem o motor de 2025 e aí eles não conseguem resolver os problemas como eles não conseguiram até aqui ao longo dos testes, eles estariam no limbo. Imagina, você falar que a Ducati, aquela moto que foi dominante no ano passado, que tem dominado a MotoGP, né, que tá reirando absolutamente sozinha, ia estar no limbo, ia ser, né, um tanto quanto trágico. Então, é uma decisão um pouco mais difícil de ser tomada por causa disso, porque tem essa questão do congelamento por 2 anos.
Se fosse só por um ano, talvez eles se arriscassem um pouco mais, né? O Marques destacou que ele viu dentro da garagem como eles são corajosos. Então, talvez eles se arriscassem se fosse por uma temporada. Mas imagina se eles erram e aí por duas. Então é muito mais complicado você tomar essa decisão num cenário como esse. Agora, o congelamento de motor está certo. A MotoGP não tinha por que fazer outra coisa. Considerando que vai mudar o regulamento, as equipes não vão poder começar a desenvolver o motor de 2027 na metade de 2026. Eles vão ter que começar a trabalhar nisso muito antes. Então não teria como você desenvolver dois motores simultaneamente sem, né, botar os gastos lá na altura. Então eles fizeram a coisa certa, congelando, você mantém o motor atual e aí você passa a destinar os seus recursos, não só financeiros, mas também de pessoal, para poder pensar no que vai ser feito para 2027. Então, não foi uma decisão errada, muito pelo contrário, é mais do que acertado, porque é preciso economizar, né, dar uma salvadinha de dinheiro, e também é preciso liberar as pessoas para que elas possam cuidar disso, que é uma mudança importante. Troca de regulamento nunca é fácil, a gente já viu que às vezes até aqueles que eram muito fortes perdem a mão e às vezes as coisas mudam. A gente viu isso muito recentemente na Fórmula 1, por exemplo. A Mercedes passou anos dominando, mudou o regulamento, a Mercedes se perdeu completamente e agora é um domínio da Red Bull. E a Mercedes não conseguiu ainda, né, sair do outro lado. Então, a troca de regulamento é um momento sensível. Então, a Ducati também precisa, assim como todas as outras marcas, pensarem nisso com carinho, olhar para esse regulamento com atenção para tentar desenvolver uma coisa que funcione bem ao longo do caminho pela frente também, porque a gente não vai querer estragar o que está indo bem, né? Imagina, por exemplo, a Yamaha que está conseguindo ali sair do buraco, aí de repente troca o regulamento e ela perde tudo que ela fez até aqui. Então é uma mudança que vai exigir um certo cuidado. Então a questão para o Ducati é só essa, não é que, ai meu Deus, a moto é ruim, ou ai meu Deus, e agora? Não, assim, eles têm a opção de seguir com uma coisa que eles sabem que funciona. Então a questão era essa, você arriscar uma coisa que pode vir a funcionar, ou você arriscar ficar com aquilo que você já sabe que funciona, que não vai te dar prejuízo, e que não vai te dar dor de cabeça, especialmente. Então eu acho que o caminho da cautela, como eles têm defendido ao longo dos últimos dias, é o melhor caminho a tomar. Não tem por que correr um risco. Ah, mas vai chegar em 2026 com um motor de 3 anos. É, o das outras vai ter 2. A diferença ainda é muito grande. A Ducati GP24 ainda é uma moto que está muito à frente de boa parte das motos do grid. Então não tem por que se preocupar tanto assim com o fato dele ter 3 anos ou não. É uma questão de escolha da Ducati, mas a idade do motor não é necessariamente um problema. Ah, mas é um motor de 3 anos. Sim, mas não vai fazer diferença, né? Porque não é como se fosse aquela mesma unidade que foi construída lá pro começo de 2024 que vai chegar capenga no fim de 2026. É só o mesmo projeto, então eles vão continuar fazendo novas unidades, seguindo aquele desenho, seguindo aquela orientação, seguindo aquele projeto. Não é exatamente um problema. E se o deles vai ter 3 anos, o das outras marcas vão ter 2. E o motor da GP24 ainda está à frente do motor da concorrência. Então, não é necessariamente um problema. Agora, me conta aí, se você fosse o chefão da Ducati, qual escolha você faria? Ficaria com o motor de 2024, que você sabe que funciona, que você sabe que é um motor campeão, que você sabe que é um motor confiável, ou você arriscaria no 2025 pensando assim, ah, meus engenheiros são ótimos, eles certamente darão conta do recado. Me conta aí e a gente se vê depois. Valeu!